A Fazenda dos Segredos Sombrios. Nada mais, nada menos do que Fazenda Esmeralda, cara. Existe um lugar, tá? Pode ser uma fazenda, pode ser um castelo, você que escolhe. E eu escolhi a Fazenda porque a Fazenda ela é uma associação entre moradia, produção e sustento. Ela é um ambiente onde você tem várias atividades humanas reunidas em prol de uma família, de um grupo ou de uma sociedade. Então, na fazenda, você produz alimentos, cria animais, produz elementos de uso. Você vai ter ferraria ali dentro, você vai ter um monte de coisa que você vai precisar para ter a subsistência dela. Você vai ter núcleos familiares diversos, porque dificilmente você vai ter uma fazenda onde uma pessoa vai viver sozinha ou uma família pequena vai viver. Você geralmente vai ter um grupo maior de pessoas que vai trabalhar ali e vai laborar, né? Vamos falar assim. Então você vai ter interação. Todos esses elementos juntos, você vai ter uma possibilidade maior de trabalhar o que você acha necessário para o seu terrorzinho maroto que você quer fazer, tá? Ah, mas eu não quero fazer uma fazenda, eu jogo as coisas medievais assim. Cara, pode ser um forte, um palácio, um castelo, pode ser um clã, uma guilda. Você pode fazer isso no lugar que você quiser, desde que tenha esses mesmos elementos. Vai embarcando aí que você vai seguir. E o que é a Fazenda dos Segredos Sombrios? O negócio que vai acontecer ali é uma mescla de iluminado com nevoeiro, tá? O que vai acontecer é o lugar vai ter o peso. Ops, ui, voltou. O lugar vai ter o peso. Qual peso? Quem está vivendo vidas normais pode viver vidas normais. Pessoas que estão de passagem podem passar. Pessoas que querem viver, progredir, criar, vão viver normalmente. Mas a pessoa que for fraca, a pessoa que for sensível, a pessoa que vê mais do que o normal, a pessoa que tem capacidades, ela vai começar a perceber que existem coisas que não são normais ali dentro. Existem pequenas maldades, existem pequenos desvios que às vezes não podem fazer mal para ninguém. São coisas muito pequenas, mas que estão ali, num ato simples de fazer comida, no ato simples de uma pessoa ir lá degolar um frango para fazer o almoço. Mas existe um certo prazer nesse ato. Existe uma certa satisfação em fazer isso. Se você já viu isso acontecer, você vê que as pessoas, quando fazem é, é, esse tipo de preparo, pega o frango vivo e vai preparar, eles usam geralmente alguns métodos para o bicho não sofrer. Instant kill, né? Porque eles não querem fazer o bicho sofrer. Mesmo porque, se ele sofre, ele vai enrijecer a carne, ele vai ficar com gosto estranho. Então, existe um série de cuidados. Mas você vai ver que quando, nessa fazenda dos segredos sombrios, quando isso acontece, a pessoa, ela é meio que judia. Você vê que, às vezes, uma pessoa, eu vou esquecer eu só não vou avisar lá que era para eles pararem de trabalhar agora, vou deixar eles no sol mais um pouco. Então vai ver que existem pequenas vontades ali. E quando isso é notado, quando isso é percebido, a coisa aumenta, porque nós temos um elo frágil. Jack, Hotel Overlook, ele está cercado por culpa e por arrependimento. Ele vai seguir o vício dele. Ele precisa de uma bebida. Ele vai até o bar, mesmo sabendo que não tem ninguém lá e que não tem uma garrafa de bebida, porque foi falado para ele: nós não deixamos nenhuma garrafa de bebida aqui. Mas quando ele chega no bar, ele encontra alguém e esse alguém tem bebida. Existe aquela bebida? Provavelmente não. Mas para ele não importa. Para ele é a sensação de embriaguez que importa. E isso está na mente dele. Então nessa fazenda vai acontecer isso. Quando a pessoa é fraca para aquilo, aquilo invade. E aí as coisas acontecem. E aí você consegue colocar a sua motivação.
Na Fazenda Esmeralda, o que acontece ali é que durante séculos, todos os donos dessa fazenda sofreram grandes problemas de incêndio, acidentes, perda de produção, morte de gente. Era um terrível. Até que alguém descobriu o que estava acontecendo ali. Você tinha que fazer a vontade da fazenda. A fazenda exigia coisas. Se você exigisse coisas, ela prosperava. E eram coisas que não eram legais. Até os últimos donos dela agirem ali, e a fazenda começa a exigir coisas. E eles não querem fazer essas coisas. E aí o patriarca da família, nessa história, faz o quê? Começa a fazer essa, entre aspas, adoração que é exigida pela fazenda. Ele começa a fazer isso através de quadros, espalhando os ideais da fazenda através dos quadros. Então ele pega aquele sentimento da fazenda e joga lá. E aí, por vezes, a esposa dele tenta queimar os quadros. Só que ele não pode deixar, porque se ele queima, é o pecado, é a oferenda dele, são os quadros. É a mesma coisa do que antes a galera fazia o acidente acontecer, o incêndio acontecer, que era a oferenda para a fazenda. Queimar os quadros seria impedir a oferenda. Então ele não quer. E aí tudo gira em torno da queda da família, que é quando ele não consegue mais pintar. Aí a fazenda fica abandonada, porque a família inteira vai de Vasco. E aí a fazenda fica abandonada. Ela pode ir para o governo, ela pode ir para o município, ela pode ir para a empresa privada, só que ela precisa de uma avaliação. Quando a galera vai lá avaliar, a vontade da fazenda se impõe, porque ela exige mais oferendas. E você pode seguir esse sentido na Fazenda dos Segredos. Ah, agora eu escutei o que está fazendo barulho, é meio contigo. Então você vai fazer a fazenda, o palácio, exigir das pessoas. E aí quem é fraco, os NPCs fracos, vão começar a agir estranhamente, vão começar a fazer coisas não usuais, as pequenos delitos, as pequenas maldades vão florescer, e quanto mais a coisa vai progredindo, os mistérios vão crescendo, mais você aplica os elementos de perda da noção de tempo, perda da noção de espaço, perda da continuidade, perda do raciocínio, coisas inexplicáveis, e aí você vai usando até o ponto em que a pessoa ela vai chegar na conclusão de ou eu saio da fazenda, ou eu destruo a fazenda, ou eu faço com que o foco do que a fazenda quer seja anulado. Porque eu tenho que acabar com isso aqui. Porque se eu sair daqui e amanhã vier outra galera aqui, vai ser essa galera que vai acontecer. Que é o mesmo tropo do Hotel Overlook. O Hotel Overlook quer oferendas. Quais oferendas? A pessoa ela tem que se oferecer. A partir do momento em que ela resiste, o hotel atua. Por que, que o Jack não acabou com todo mundo? Porque ele relutava, ele tinha o trauma de ter agredido o filho. Então ele resiste. Quanto mais ele resiste, mais o hotel atua. Mais o hotel atua nele, mais o hotel atua na criança. Porque a criança impede isso. Até chegar ao ponto da esposa, que estava lá moscando nessa história toda, começar a perceber também que tem coisa lá naquele hotel. Porque para ela era tudo lindo. Ela é uma pessoa de boa, é uma pessoa centrada, é uma pessoa racional. Então o hotel não fazia nada para ela. O hotel não influenciava. Quem era influenciado? O Jack, que tinha defeitos e desvios de caráteres muito grandes, e o Danny, que tinha habilidades especiais de sensibilidade, que fazia ele enxergar. Então o tropo da fazenda é esse mega tropo do local influenciando vontades, onde ele é a base, o chão fecundado ali, o chão adubado, para você plantar a sementinha da maldade e ver sua história de terror decolar. E você pode ter, você, da forma como você constrói, você pode criar vários motivos diferentes para isso. Então, assim, quando eu joguei a Fazenda Esmeralda, e eu não sei se todas as vezes que você narrou, Todas. Vermelho, todas era sempre a mesma causa? Todas. Então. Mas nada te impede de pensar em causas alternativas. Sim, Nada totalmente impede possível. você de estabelecer que o motivo da fazenda agir dessa maneira, o que quer as entidades que controlam a fazenda e que exigem essas oferendas e tal, sejam outras, sejam criadas de outra maneira, tem uma outra origem. Tanto que eu nem quis comentar, né? Porque não importa. Exatamente, não faz diferença para o efeito final do negócio. Sim. E eu acho que alguns daqueles elementos que a gente estava falando, a fazenda tem, pela localização, ela vai criar esse elemento de isolamento físico,
né? A gente, pelo menos quando a gente jogou a história, ela acontecia no momento em que você tinha um isolamento comunicacional. Sim. Então, você tinha um telefone, mas não era um telefone confiável. Por causa Você nem das sempre tempestades, conseguia. porque é uma cidade Por litorânea. uma cidade litorânea, e aí você vai narrar isso num contexto de chuva, então tem o isolamento de as estradas, tem deslizamento, o telefone. Você pode fazer no momento, né? A nossa narrativa era nos anos 60. 70, 78. 70. Então você tem um momento em que a tecnologia não é confiável, não era confiável, né? Não era sempre que você conseguia fazer uma ligação, não era sempre que a ligação chegava, não era sempre. Então, assim, existe uma miríade de elementos que você pode incorporar justamente para dar os fatores, para fortalecer o caráter de terror da Fazenda. Para você fortalecer essa sensação de estou em isolamento e preciso lidar com isso aqui sozinho. Não há uma situação em que o que eu vou fazer? Alguma coisa está errada, eu vou imediatamente ligar para a polícia. Não Lamento, necessariamente filhão. isso vai resolver. Não vai conseguir ligar para a polícia, ou você vai ligar para a polícia e a polícia não vem, ou a polícia vai falar, infelizmente a gente Cara, não consegue chegar agora. não dá pra subir o morro aí, porque com Tá as com enxurradas lá, chuva, tá com deslizamento, tem pedaço de Fuscão aqui não estrada que sobe, não. tá. Tem pedaço de estrada que teve deslizamento e tá bloqueado, e tem pedaço que a gente não consegue subir, porque é lama, é terra, e aí a viatura vai ficar presa. Cara, infelizmente vocês estão sozinhos aí, velho. E aí, pelo componente, como o Vermelho falou, o componente temporal, de perda de loop, de repetição, de perda de referência, às vezes você precisa só de uma noite só, com as pessoas naquele local lá para a história toda evoluir. E é absolutamente plausível que essas pessoas sejam obrigadas a passar uma noite sozinhas, porque não existe uma alternativa viável para qualquer tipo de reforço, ajuda ou suporte chegar a tempo. Isso que o plot básico era o seguinte: era um grupo de especialistas que vão avaliar a fazenda, e eles chegam na sexta-feira à noite, e eles vão voltar segunda-feira no horário de almoço. É para ficar só um final de semana, né? Nossa, eu acho que a gente não ficou a gente nem passou a primeira noite. Não, foi, vocês chegaram no segundo dia. Na segunda noite já tava o pau quebrando Na primeira noite já tava o pau quebrando. Acho que não, porque A gente vira a noite já na treta, Vermelho. foi depois do evento da Vitrola? Foi depois do evento da Vitrola? A gente já vira a noite no quarto amarelo. No quarto do quadro, né? Ah, vocês abriram o escritório. É por isso. A gente vira a noite no escritório. É porque existe o mapa, existiam pontos que iam ser abertos durante o progresso da história. E no meu planejamento, os quartos que estavam fechados, as coisas que foram encontradas, elas é que garantem a progressão da história. No sistema mistério, existe um sistema de conquistas, que são os marcos que você vai ter durante a história. Então, achou aquilo ali, cara, é um ponto sem retorno. Você liberou uma consequência do cenário que vai influenciar a história. E aí eles foram indo, cara. E o último grave, o último gatilho grave era a porta do escritório, que ficava fechada. Que é lá onde tinha o principal quadro, onde o cara pintou a entidade que era a Bambambam da fazenda. E eles abriram e entraram. E lá a entidade ficava presa com o quadro. E aí não tem volta. Aí desandou legal, aí desandou bacana. Muito boa. Inclusive, eu abracei 100% o negócio de tacar fogo, né? Tacar fogo nessa merda. 100% dos jogadores fizeram isso. E todas as vezes que eu narrei, 100% quis tacar fogo na fazenda. Fazenda Esmeralda é a aventura pronta, base do sistema. Quando o sistema for lançado, a aventura Esmeralda vai ser a aventura pronta que vai ser lançada junto do sistema. E vai ter um jogo. Eu falei pro Marcelo, nós estamos fazendo um joguinho eletrônico. Tentando fazer um jogo eletrônico, se der certo, lá fazendo Esmeralda. Vamos ver se vai dar certo. Isso é uma ideia louca, tresloucada da nossa cabeça. Sem custo, não é nem pra vender. Não é nem pra vender. A gente tá se desafiando a fazer. Vai que. Vamos seguir? O famoso vai que, né?